O rangido metálico dos portões perfurou os ouvidos de Júlio, um som que ele há muito ansiava ouvir. Para ele, era um sinal acústico inconfundível, um marco sonoro que dividia seu passado sombrio do amanhecer de uma existência renovada, com o ar fresco infiltrando em seus pulmões. Cada respiração enchia seu coração de uma alegria indescritível. A realidade de que sua tão esperada liberdade finalmente havia chegado começava a se enraizar profundamente em sua consciência. "Uau!" exclamou Júlio, com o olhar varrendo a extensão do mundo além dos portões. 10 longos anos trancado nesta jaula de concreto e ferro, 10 anos arrancados da minha vida. Agora, aos 32 anos, sinto-me alegre, mas ao mesmo tempo estou atordoado pela magnitude da liberdade que de repente se desdobra diante de mim. Um guarda se aproximou de Júlio, estendendo-lhe uma caixa de papelão desgastada contendo os pertences pessoais que ele havia deixado para trás uma década atrás. As roupas que antes lhe caíam bem agora pendiam frouxas em seu corpo, grandes demais para sua figura esguia. O jovem robusto que havia entrado ali 10 anos atrás havia se transformado, desgastado pela dura rotina da prisão. A realidade de sua liberdade, tão súbita e avassaladora, ainda lutava para se solidificar em sua mente. Os guardas o olhavam com expressões de despedida, os cantos de seus lábios se curvando em sorrisos educados. "Boa sorte", disseram eles. E finalmente, a moeda da liberdade caiu no poço de sua consciência. Sim, ele estava livre. A liberdade era palpável. Era real e era dele. Por uma década angustiante, Júlio havia sido confinado a uma cela de prisão de segurança máxima, vítima da injustiça que o condenou por um crime que nunca cometeu. O processo legal foi uma tempestade estranha e inescrutável, com chance e circunstâncias conspirando contra ele, pintando-o erroneamente como o vilão na mente do júri. Consequentemente, ele foi condenado a cumprir 22 anos de encarceramento, uma punição severa que parecia destinada a consumir os melhores anos de sua vida. No entanto, após 10 anos de conduta exemplar e esforço constante para manter a integridade no meio do caos do sistema prisional, Júlio ganhou uma chance de liberdade. Mas essa jornada não foi fácil. Ele enfrentou lutas e obstáculos, tentando desesperadamente recorrer da sentença e provar sua inocência, mas, apesar de todos os seus esforços, tudo parecia ser em vão. A condenação aparentemente irrevogável se manteve firme como um muro impenetrável, imune a todas as tentativas de derrubá-la. A gravidade da injustiça, a resistência implacável da sentença que o havia condenado tantos anos atrás, parecia inabalável. Júlio, no entanto, persistiu. Ele suportou cada golpe, manteve a cabeça erguida e lutou apesar de todas as dificuldades. E finalmente, após uma década de resistência e resiliência, ele conseguiu emergir não mais como prisioneiro, mas como um homem livre, absorvendo os primeiros momentos de sua recém-adquirida liberdade. Júlio saiu pelos portões da prisão que o mantiveram cativo por uma década. Essa era a área onde parentes e amigos normalmente aguardavam a libertação dos presos, um lugar que costumava ser palco de reencontros emocionantes. Mas Júlio sabia, com um aperto de solidão no peito, que não haveria família ansiosa ou amigos próximos esperando por sua libertação. A maioria das pessoas em sua vida o havia abandonado quando ele mais precisava delas. Ele não estava iludido. Estava preparado para enfrentar essa nova fase sozinho. De repente, seu olhar se fixou em um carro estacionado à distância, e o som de seu nome interrompeu o silêncio. Seu coração disparou quando ele se virou para identificar a fonte do chamado. Ao reconhecer a pessoa atrás do volante, um sorriso se espalhou por seu rosto marcado por anos de prisão. Seu melhor amigo, Rodrigo, havia vindo buscá-lo no dia de sua libertação. A alegria irradiava de Júlio enquanto ele corria para cumprimentar seu amigo, com lágrimas nos olhos. Ele apertou firmemente a mão de Rodrigo em uma saudação emocional. "Meu amigo, não posso expressar o quanto sou grato por você estar aqui. Obrigado por não me abandonar, irmão", disse Júlio, sua emoção reverberando em sua voz. Rodrigo, por sua vez, sorriu calorosamente, alívio e alegria eram evidentes em seu rosto. "Claro, meu amigo. Eu nunca te abandonaria", afirmou ele com convicção.
E agora, sinta-se à vontade para desabafar tudo o que quiser durante a viagem. Vamos sair deste lugar. Tenho certeza de que você não suporta mais olhar para ele. Com uma alegria contida, Júlio concordou com a cabeça, e os dois amigos entraram no veículo com Rodrigo ao volante, rumo à residência de Júlio. Durante a viagem, estabeleceu-se um diálogo fluente entre eles. Rodrigo atualizou Júlio sobre as notícias e mudanças que ocorreram durante sua década de ausência. Juntos, eles haviam crescido em um abrigo, sonhando em começar um negócio e forjar um futuro melhor. No entanto, o destino interveio cruelmente, separando-os quando Júlio foi preso. Enquanto isso, Rodrigo levou adiante o negócio que haviam iniciado juntos, uma concessionária de suprimentos agrícolas, e se tornou bem-sucedido. Evitando cuidadosamente o tópico sensível da prisão, Rodrigo escolheu fazer com que Júlio se sentisse confortável em sua presença. No entanto, após notar que Júlio parecia mais relaxado, Rodrigo decidiu abordar um assunto que o vinha incomodando. Lembre-se, irmão, isso pode parecer absurdo, começou Rodrigo com um tom hesitante, mas preciso te contar, acho que vi Giovanna. Seu tom ficou mais sério. Eu estava em uma fazenda no campo, a alguns quilômetros daqui, e parei para almoçar em um desses restaurantes à beira da estrada. A mulher. Eu vi que ela mudou o penteado, a cor do cabelo, mas parecia muito com Giovanna. Parecia mais viva do que nós dois juntos. Um silêncio pesado se instalou no carro enquanto Júlio absorvia as palavras de Rodrigo. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de determinação e indignação. Rodrigo, eu já te disse antes, a morte da Giovanna. Algo estava errado. Eu não a matei. Como eles puderam me condenar sem nem mesmo encontrar o corpo? A mídia estava sob pressão, mas toda a situação parecia manipulada. Eu fui incriminado por um assassinato que nunca aconteceu. Um crime para o qual nem evidências foram encontradas. Não importa o custo, vou provar minha inocência e descobrir a verdade. Rodrigo acenou com a cabeça, uma expressão igualmente sombria em seu rosto. Eu sei, meu amigo. Eu sempre achei essa história muito estranha. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Além disso, aquela mulher que parecia muito com Giovanna não estava sozinha. Havia um homem com ela. As palavras de Rodrigo adicionaram um novo nível de complexidade à situação, aprofundando o mistério que agora parecia se desdobrar diante deles. Enquanto a onda de indignação ameaçava engolfá-lo, Júlio tentou respirar fundo, buscando um resquício de serenidade. Um casamento de 2 anos com Giovanna trouxe mais sofrimento e perda do que alegria para sua vida. Eles tentaram várias vezes conceber um filho, mas o casal descobriu, para seu desgosto, que Júlio era estéril. Essa revelação lançou uma sombra escura sobre o casamento, principalmente devido a Aline e Gabriel, seus implacáveis sogros. Estes dois nunca puderam suportar a ideia de sua filha se casar com um homem que havia sido criado em um orfanato. E a notícia da esterilidade de Júlio apenas reforçou suas críticas. Eles estavam firmemente decididos a separar Júlio de sua filha, tornando a vida conjugal deles um inferno. Apesar da pressão, Júlio e Giovanna permaneceram unidos, ignorando a hostilidade de seus sogros e buscando soluções alternativas para o problema de infertilidade. A situação foi ligeiramente aliviada quando a empresa que Júlio e Rodrigo começaram juntos, especializada na venda de suprimentos agrícolas, começou a florescer. Com o lucro resultante, Júlio até comprou uma bela casa no campo para eles. Infelizmente, após a prisão de Júlio, a casa foi adquirida por um rico fazendeiro. As coisas começaram a dar errado quando Giovanna desapareceu misteriosamente pouco depois da compra da casa. Sinais alarmantes sugeriam que ela poderia estar morta e, para o desgosto de Júlio, ele se tornou o principal suspeito em seu desaparecimento. A investigação prosseguiu em um ritmo perturbadoramente rápido, deixando Júlio confuso e desorientado. Todo o processo foi surreal e Júlio não conseguia entender o que estava acontecendo. Sem a interferência de Aline e Gabriel, que usaram sua riqueza para subornar o tribunal, sem essa interferência, Júlio nunca teria sido condenado. Além disso,
Seu advogado de defesa provou ser ineficaz, deixando Júlio impotente contra a trama manipulada por seus sogros. Ele sabia em seu coração que não havia matado Giovanna, mas estava algemado, incapaz de provar sua inocência. Agora, com a possibilidade de Giovanna ainda estar viva, uma nova onda de emoções inundou Júlio. Ele começou a ponderar a ideia de que Giovanna poderia ter começado uma nova vida, talvez até com uma nova família, enquanto ele havia sido forçado a sacrificar uma década de sua vida na prisão. Quebrando o silêncio que se instalara no veículo, Rodrigo falou, trazendo Júlio de volta ao mundo real. Júlio, olhe, eu tenho um plano em mente para conseguir algumas pistas. Talvez descobrir se Giovanna está realmente viva, disse Rodrigo, antes de rapidamente acrescentar. Mas antes disso, acredito que você precisa descansar um pouco. Júlio assentiu silenciosamente, seus olhos fixos na paisagem passando pela janela. Eles estavam se aproximando da casa de Rodrigo, um santuário onde Júlio finalmente poderia respirar aliviado e recarregar suas energias. Passar tanto tempo atrás das grades havia esgotado Júlio, tanto fisicamente quanto mentalmente, e antes de embarcar na jornada para descobrir a verdade, ele sabia que precisava de algum tempo para se aclimatar ao mundo exterior. Com esse pensamento, ele saiu do carro e entrou na casa de Rodrigo. A sensação de deitar em uma cama macia era estranhamente desconfortável, quase um luxo que Júlio sentia que não merecia. Ele sentou no sofá e ligou a televisão, um ruído de fundo para preencher o vazio da casa. Embora cercado de conforto e liberdade, Júlio sentia seu corpo resistindo à ideia de estar fora da prisão. Seu coração ainda batia ao ritmo dos anos que passou trancado, como se o peso das grades ainda estivesse pressionando contra seu peito. Júlio percebeu que sua verdadeira batalha estava apenas começando. Uma semana após Júlio recuperar sua liberdade, os dois amigos se reuniram para uma conversa intensa e estrategicamente planejada. Júlio, começou Rodrigo, com um tom firme e resoluto. Estive pensando sobre a situação. Acho que deveríamos voltar à cidade onde eu estava naquela época. Talvez o dono daquele restaurante à beira da estrada possa nos dar algumas informações sobre a mulher que eu vi. Reconheço que nossas chances podem ser pequenas, mas é a única pista que temos no momento. Se realmente queremos desvendar essa teia de mistérios, acredito que agora é a hora. Júlio ouviu atentamente. Sua expressão refletia o ceticismo dançando em sua mente. Estamos confiando demais na sorte, Rodrigo, ele questionou. Imagine, um lugar como aquele deve receber inúmeras pessoas todos os dias. Quem pode garantir que aquela mulher frequentaria esse lugar novamente? Apesar das objeções de Júlio, Rodrigo foi inabalável. Com argumentos convincentes e determinação inabalável, ele conseguiu persuadir Júlio de que essa era a única chance viável que eles tinham de avançar em sua busca pela verdade. Concordando em dar esse passo incerto, eles embarcaram em uma jornada rumo à pequena cidade e ao modesto restaurante que poderia conter as respostas que ansiavam. Eles cruzaram a estrada de terra que levava ao restaurante, seus olhos absorvendo a paisagem rústica. Um sinal desbotado pendurado na entrada dizia: "Bem-vindo". Ao entrarem no estabelecimento, foram recebidos por um homem idoso de cabelos brancos e rugas que contavam histórias de uma vida inteira. Era Douglas, o proprietário do restaurante. Rodrigo, sempre o negociador, tinha um carisma natural que usou para estabelecer imediatamente um bom relacionamento com Douglas. Eles conversaram sobre várias coisas, desde a estrada até a comida servida no estabelecimento, até Rodrigo habilmente direcionar a conversa para o que realmente importava. "Sabe, Douglas", começou Rodrigo, "não é muito comum ver casais neste bar de caminhoneiros. A maioria dos seus clientes são viajantes solitários. Mas a última vez que estive aqui, um casal particularmente bonito chamou minha atenção." Douglas, limpando um pano em um copo, deu um olhar pensativo antes de responder: "Sim, é raro mesmo, mas eu me lembro do dia que você está falando. Você está se referindo a Alex e Laura Barbosa." Rodrigo, com uma pitada de sutileza, continuou: "Laura, hein? Eles parecem uma bela dupla. Há quanto tempo estão casados?" Douglas deu de ombros, seus olhos voltando ao passado.
Bem, eles estão casados há uns 9 anos. Ela apareceu por essas bandas há uns 10 anos. Parecia ter vindo do nada. Alex sempre viveu por aqui, herdou a terra do pai dele, um dos maiores agricultores da região. Laura, por outro lado, sempre foi reservada e misteriosa, mas eles parecem se amar muito. Eles até têm 2 pequenininhos correndo por aí, disse ele, dando um sorriso tímido. Com os olhos fixos em Douglas, Júlio ouviu atentamente cada detalhe, cada palavra. Ele sentiu seu coração acelerar com a possibilidade de finalmente estar perto de uma verdade escondida por tanto tempo. E enquanto Rodrigo se preparava para fazer a pergunta final, Júlio mal conseguia respirar. Douglas, começou Rodrigo, deslizando uma nota de $10 para o homem como um agradecimento tácito pela ajuda. Como mencionei antes, minha empresa é especializada na venda de suprimentos agrícolas. E acredito que o Sr. Barbosa poderia ser um grande cliente para nós. Você se importaria de compartilhar o endereço da fazenda dele? O rosto de Douglas se iluminou com um sorriso astuto. Com um aceno, ele rabiscou o endereço em um guardanapo, empurrando-o na direção de Rodrigo. Rodrigo pegou rapidamente, olhando para ele antes de passá-lo para Júlio. No papel estava a resposta para todas as perguntas que o atormentavam. O endereço que o levaria a um passado enigmático. Agora, a decisão estava em suas mãos. Ele poderia enfrentar a verdade, seja ela qual for, ou viver eternamente com o fantasma da incerteza. Júlio engoliu em seco, olhando para o pedaço de papel como se fosse o mapa do tesouro. Então, respirando fundo, ele se decidiu. Ele iria para a fazenda escrita naquele guardanapo sujo. Ele estava determinado a descobrir toda a verdade. Cada passo que Júlio dava em direção à fazenda parecia aproximá-lo de um mundo de luxo e grandiosidade. A propriedade exalava uma aura de opulência, com campos exuberantes e uma casa majestosa à vista. Seu coração batia pesadamente no peito enquanto ele se aproximava do alpendre, ansioso e temeroso pelo que estava prestes a descobrir. O som da porta rangendo fez Júlio prender a respiração, e lá estava ela. Giovanna, com uma aparência diferente, seu cabelo agora elegantemente arrumado, e uma cor distinta da que ele lembrava. No entanto, por trás das mudanças, ele reconheceu os traços familiares e inconfundíveis de sua ex-esposa. Ela estava viva, desafiando todas as probabilidades, parada bem à sua frente. No momento em que seus olhos se encontraram, a cor drenou do rosto de Giovanna. Ela levantou a mão em um gesto frenético, implorando silenciosamente para ele ir embora. Mas Júlio não recuou, sua determinação mais forte do que nunca. Então agora você é quem me pede para ir embora, Giovanna? Eu não vou embora até que você me conte toda a verdade, declarou Júlio, sua voz tão firme quanto seu olhar resoluto. Giovanna pareceu hesitar por um momento antes de soltar um suspiro resignado. Está bem, Júlio, mas por favor, ela implorou em um sussurro apressado, fale baixo, meu marido pode ouvir. Sua expressão era uma mistura de medo e súplica, um retrato da complexa situação em que se encontrava. O olhar de Júlio endureceu ao absorver o que Giovanna acabará de insinuar. Então ele não sabe, questionou ele com seu tom cheio de amargura. Para ele, você realmente se chama Laura. Que tipo de história você contou para ele? Giovanna, você tem ideia de onde eu estive nos últimos 10 anos? Você sabe o que é apodrecer atrás das grades enquanto você vive aqui em luxo? Eu não vou falar baixo. O mínimo que você merece é ser exposta, disse Júlio, a fúria pulsando em cada palavra que ele proferiu. Giovanna, por outro lado, engoliu em seco e começou a explicar. Ela contou como tudo fazia parte de um esquema elaborado por Gabriel e Aline, seus pais. Uma vez uma família próspera, eles haviam caído em ruínas financeiras e nunca aceitaram que Giovanna se casasse com Júlio, um homem de origens humildes e que mais tarde descobriram ser incapaz de gerar um herdeiro. No entanto, tudo mudou quando eles conheceram Alex, um homem de riqueza e influência significativas na região. Eles viram nele a oportunidade de recuperar sua fortuna perdida.
com Giovanna casada com ele, seus pais poderiam ressurgir, vivendo da riqueza do genro. No entanto, havia um obstáculo significativo: Júlio. Foi assim que Giovanna e seus pais planejaram um plano horrível. Eles encenaram a morte de Giovanna, permitindo que ela assumisse uma nova identidade e se casasse com Alex. Ao morrer, Giovanna evitou um divórcio que poderia ameaçar a herança que seus pais cobiçavam, abrindo caminho para a vida luxuosa que agora levavam. E Júlio, o homem que verdadeiramente amava Giovanna, tornou-se a vítima inocente desse jogo cruel. O plano intrincado tecido por Aline e Gabriel fez uso de uma rede complexa de conexões e subornos ilícitos, garantindo que Júlio fosse injustamente encarcerado por uma década. Durante esse tempo, Giovanna, agora conhecida como Laura, estabeleceu uma vida confortável com Alex. Eles tiveram 2 filhos e uma casa opulenta, enquanto Júlio sofria sob uma sentença cruel e injusta, confinado nas frias paredes de uma cela de prisão. A raiva que fervia em Júlio era quase palpável enquanto ele gritava: "Não posso acreditar que você faria isso, Giovanna, você roubou 10 anos da minha vida. O que eu fiz para merecer isso? Eu perdi toda a minha juventude por sua causa." Seu grito ecoou pela propriedade, uma acusação violenta para quem quisesse ouvir. Giovanna tentou desesperadamente desviar o assunto, mas nada poderia deter a fúria tempestuosa de Júlio. Ele gritou de raiva, e com cada lágrima derramada, a dura realidade de seu encarceramento injusto se tornava mais clara em sua mente. Ali estava ele, confrontando a mulher que um dia amou e cujas ações o levaram ao tormento que vivenciou por uma década. Sem mais uma palavra para sua ex-esposa, Júlio se afastou, mas não sem antes deixar no ar a promessa de que a justiça seria feita por tudo que ela havia feito a ele. Alex, o atual marido de Giovanna, ao ouvir o tumultuoso diálogo, questionou veementemente sua esposa sobre a verdade por trás das acusações. Ao descobrir a sórdida realidade, ele não apenas expulsou Giovanna de sua casa, mas também a denunciou às autoridades por fraude de identidade. É importante notar que todos os envolvidos no nefasto esquema que levou à condenação de Júlio foram levados a julgamento. Giovanna, Aline, Gabriel e os outros cúmplices foram condenados à prisão. Além disso, foram ordenados a pagar uma compensação significativa a Júlio por danos morais pelo tormento injusto infligido a ele. No entanto, tal veredicto foi apenas um pequeno consolo. Agora, Giovanna, Aline e Gabriel experimentariam a mesma crueldade que infligiram a Júlio. Alex, também vítima dos esquemas de Giovanna e sua família, acabou forjando uma amizade com Júlio. Ele estava em choque, tendo sido enganado de maneira tão vil, e se viu unido a Júlio nesta jornada pela justiça. Tendo finalmente alcançado justiça, Júlio pôde começar a vida com que sonhou durante os árduos anos atrás das grades. Ele estava agora livre para romper os laços com um passado injusto e embarcar em uma nova existência. Júlio superou sua ex-esposa, agora presa junto com seus pais e outros criminosos da mesma índole. Um novo capítulo na vida de Júlio, um recomeço cheio de esperança e promessas, finalmente havia começado. Apesar de tudo, Júlio não conseguiu encontrar alegria nesta vingança. Tudo o que ele queria era que sua vida não tivesse sido roubada por pessoas que ele amava e confiava. Gradualmente, com a ajuda de Rodrigo, que esteve ao seu lado durante todo o processo, Júlio conseguiu reconstruir sua vida. O dinheiro que ele recebeu serviu para reiniciar seu negócio de suprimentos agrícolas, que gradualmente começou a prosperar novamente. Ele encontrou conforto em sua rotina e no abraço do trabalho, focando em construir um futuro melhor. Com o passar dos anos, Júlio fez as pazes com seu passado. A liberdade que ele um dia sonhou tornou-se realidade. Embora a ferida da traição ainda doesse, ele escolheu seguir em frente e focar no que ainda poderia ser feito. Finalmente, Júlio encontrou paz. Sua história é um lembrete de que a justiça pode ser tardia, mas sempre chega. E que, mesmo diante dos julgamentos mais difíceis, há sempre a possibilidade de recomeçar e encontrar alegria novamente. No final, Júlio percebeu que sua liberdade significava muito mais do que simplesmente sair da prisão.
Tratava-se de encontrar a força para superar o passado, perdoar a si mesmo e aos outros e ter a coragem de começar de novo.